Olá, olá, tudo bem? Aqui online para falar de estudos na França. Eu vou esperar mais um pouquinho, porque tem muita gente entrando na sala virtual, na nossa sala de palestra, de webinar, um termo um pouco mais moderno, webinar. Ah, a Tatiana está entrando, estou vendo aqui. O Pedro está aqui escrevendo já para mim, tudo bem? Mais um pouquinho, muita gente está entrando, muito bem. Bom, eu vou sempre deixar a apresentação, né, para você acompanhar tudo que eu vou falar, tá? Então, hoje o objetivo é falar das oportunidades de estudos e de bolsa na França, mas eu vou insistir mais no passo a passo, ou seja, o que você tem que fazer até o final do ano, até a candidatura, até o envio da sua candidatura online no site do Campus France, até a resposta da faculdade, o que você tem que fazer e depois. Então, o passo a passo para você organizar esse projeto de estudos, pode ser um projeto de pesquisa também, né? Alguns vão fazer doutorado, pós-doutorado, e um projeto de vida, na verdade, não é só um projeto de estudos nem de pesquisa, é um projeto de vida. Então, tem que se preparar muito bem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente. Pronto. Então, meu nome é Paulina Charroqui, eu sou diretora do IFESP. O IFESP é o Instituto de Estudos Franceses e Europeus de São Paulo, tá? No Brasil, atuamos desde 2002 e já formamos, como está escrito aqui, muitos alunos, né? Quase 20 mil agora. Em geral, o aluno ele estuda conosco em média de um ano e meio, 2 anos no máximo, porque é o suficiente para atingir o objetivo, né, o nível que ele precisa para o projeto dele, intermediário, avançado. Eu vou falar melhor, né, dos níveis depois. E ajudamos, então, 9 mil candidatos a realizar, concretizar um projeto acadêmico na França e muitos também com bolsa, uma bolsa de estudos ou de pesquisa, tá? Eu sou formada em Direito, estudei Direito na França, eu tenho 2 mestrados em Direito, então para quem quiser fazer Direito na França, aí eu posso aconselhar ainda melhor, porque eu conheço muito bem as universidades. Eu estou no Brasil desde 2007 e então esse lema que eu tenho, mais importante do que informar é transformar, transformar a vida de vocês, porque esse projeto de estudos realmente vai transformar a vida de vocês, porque vocês vão aprender uma nova cultura, uma nova língua, vocês vão aprender num ambiente acadêmico diferente do ambiente acadêmico do Brasil, né? Um raciocínio diferente. Aliás, no curso de francês aqui no IFESP, a gente ensina a língua, claro, mas também as metodologias de ensino. A dissertação, né? A dissertação, o compte rendu, como fazer um TCC, um memoir, tudo isso é super importante de entender, porque realmente a maneira de pensar, a maneira de organizar as ideias é bem diferente do Brasil, né? Então, isso tem que entender. Não é só língua, é uma cultura acadêmica também que tem que assimilar, tá? Um blog que vocês vão gostar, eu acho que muita gente já conhece, vocês devem conhecer, é um blog que chama Universidades Francesas, que eu criei, tem muitas informações para várias áreas, quase todas as áreas de estudos, informações práticas, informações acadêmicas, como realizar o dossiê, é muito rico em informação, então tem que conhecer esse blog. Para um primeiro contato, vai ajudar muito, tá bom? Eu vou falar mais para frente, no final, como que o IFESP e universidades francesas podem ajudar vocês a realizar esse projeto, qual tipo de serviço a gente pode oferecer para vocês. Então, vamos lá. Eu vou primeiro apresentar o ensino superior na França, falando que a maioria das universidades é pública, 80% é pública, tá bom? Nessas universités, quando é público, chama université. Vocês vão ver, pesquisando pelos sites de faculdades lá, quando está escrito Université de Lyon, Université de Paris, Université de Strasbourg, é público, sem dúvida
que é público, tá bom? Então, nessas universités, tem todas as áreas que vocês quiserem, tá? Todas, né? Multidisciplinar, todas as áreas. Tem todos os níveis, ou seja, desde a graduação, primeiro ano da faculdade, até o pós-doutorado, tá? Eu vou explicar melhor depois os diplomas, as formações possíveis. E, sobretudo, tem a área de pesquisa, os departamentos de pesquisa, porque o objetivo da universidade é te levar até a pesquisa, né? Então, uma dica, quando você escreve a sua carta de motivação, letra de motivação, carta de apresentação de motivação, é interessante falar para a universidade, que você tem o objetivo de ir até a pesquisa, né? Eles vão gostar do seu perfil, porque você tem esse projeto de não fazer 1 ano, 2 anos, mas fazer o programa inteiro, o cursus, que chamamos inteiro até a pesquisa, até o doutorado. Porque é o objetivo da universidade, te levar até lá, tá? Em todas as cidades, grandes cidades da França, tem universidade. Então, tem muitas opções. E é claro que, dependendo da área, tem cidades que é melhor de se estudar, né? Então, isso tem que conhecer. No nosso curso, nosso guia online, depois que eu vou apresentar, tem várias dicas para cada área de qual universidade e qual cidade, né, portanto, escolher, né? Mas depende muito de você também, do que você quer estudar, onde você quer morar, né? Por exemplo, aqui eu vejo alguns brasileiros, eu converso com eles, eu pergunto algumas coisas para sentir se ele vai ficar mais feliz no norte da França, no sul, numa cidade menor, em Paris, que é maior. Então, tudo isso também tem que analisar bem. Depende de você, em primeiro lugar, né? E 20%, então, é particular, né? E, portanto, pago. É um valor diferente, varia muito, né? Depende da área, da escola. Então, varia de 2.000 até 25 mil, 30 mil, é difícil, né, tirar a ordem de valor, mas é mais ou menos essa faixa. E grande école, que está escrito aqui, em geral para as áreas de business, de administração, gestão, para a área de marketing, para as áreas, né, escolas especializadas para as áreas de artes em geral. Então, design, animação, gastronomia, moda. Aí fica nessa parte de école spécialisée, que é privado, particular e pago, tá? Como tem menos opções, aí fica um pouco mais seletivo, né? O que está escrito aqui, muito seletivo. E um exemplo para dar um nome, um exemplo de grande école é a Sciences Po. Sciences Po, uma escola de ciências políticas bem famosa, né? Muitos brasileiros já se preparam para essa escola de ciências políticas. No nível pós-graduação já tem todos os níveis, todas as áreas, tem direito, tem economia, tem jornalismo, né? Então, não é só ciências políticas, né? A base é essa, mas depois você pode fazer outros cursos lá. É uma grande école, é pago, tá? Mas mesmo para essas grandes écoles, a gente pode ver uma opção de bolsa de estudos ou como diminuir o valor da taxa de matrícula, tá bom? Vamos continuar. Então, agora para falar dos diplomas, das formações. Aqui tem um gráfico com uma comparação do Brasil e da França. Então, na França, na verdade, na Europa, porque é um sistema europeu desde 2005, e um sistema que chama LMD. Por que LMD? L, licence. Então, a licença é o primeiro curso, a primeira formação, de 3 anos. Licença 1, 2 e 3, tá? Depois você tem o Master, que seria uma pós-graduação, e são 2 anos. O primeiro ano chama Master Geral, M1, e o segundo, M2, e aí você tem que escolher a sua preferência, o seu caminho, vamos dizer, né? Se você tem o objetivo de fazer uma pesquisa, um doutorado, depois você tem que passar pelo Master Recherche. Recherche quer dizer pesquisa, tá bom? E o objetivo desse Master Recherche, no final, é redigir uma dissertação, que chamamos de mémoire, para depois ingressar no doutorado.
Se você tem o objetivo depois do seu curso de já entrar no mercado de trabalho, né, ter uma experiência profissional depois no estágio, no final do master, você tem que escolher esse master profissional, que seria uma pós normal, né? Master recherche, mestrado no Brasil, equivalente a mestrado. E o master profissional é pós-graduação normal. Tá bom? E aí, nessa pós-graduação, o objetivo no final é obrigatório, você tem que fazer um estágio, né? Te dar essa experiência do mercado de trabalho para depois já começar a trabalhar, tá bom? E depois do master, tem, para quem quiser fazer pesquisa, o doutorado de 3 anos no mínimo, pode demorar um pouco mais, mas em geral 3, 4 anos, tá? Se comparar com o Brasil, então, bacharelado no Brasil são 4 ou 5 anos, certo? O equivalente, está vendo aqui na mesma linha? Seria o Master General Master 1. Então, bacharelado é a mesma coisa do que um Master 1, tá? Isso quer dizer que com o seu bacharelado brasileiro, licenciatura, você ingressa diretamente no segundo e último ano da pós-graduação. E só faz um ano para obter o diploma de pós-graduação. É por isso que a maioria dos brasileiros faz isso. Primeiro termina no Brasil o bacharelado, para depois fazer um ano só de pós-graduação na França. E escolhe se quer fazer pesquisa ou profissional, se quer fazer uma pesquisa, uma dissertação, um TCC, uma tese, ou se quer fazer o estágio para ter mais experiência, né? Então, isso é uma super vantagem. Por quê? Porque no Brasil, depois de um bacharelado, você teria que fazer 1 ano e meio, 2 anos, né, no Brasil para obter o diploma de pós, tá? Em um ano só. Na verdade, nem 1 ano, são 10 meses, porque o ano letivo vai de setembro até junho. Às vezes você pode defender a sua tese um pouco depois, mas de aula mesmo, de programa, são 10 meses. Então, primeira informação importante do passo a passo. Ano letivo e o contrário do Brasil. Setembro até junho, tá bom? Ok. Vamos continuar. Então, você pode fazer, você tem 2 opções de candidatura, de caminho para enviar sua candidatura. Ou você faz uma candidatura individual, porque você já tem o seu diploma no Brasil, você não está cursando e você não vai fazer um intercâmbio, um convênio da sua faculdade com uma outra faculdade na França. Nesse caso individual, você manda a sua candidatura, escolhendo os cursos que você gostou mais, tá? Então pode ser para graduação, que é o primeiro ano, para começar a faculdade lá. Pode ser para fazer a pós-graduação, que chama de master, lembra? Master. Pode ser para doutorado, para pós-doutorado. Ok. E aí tem datas certinhas para respeitar, para enviar o dossiê, tem um procedimento online, tudo isso eu vou explicar melhor. Mas quem ajuda nessa parte de candidatura, de fazer a ponte entre você, né, no Brasil e a faculdade lá, é o Campus France, Campus France, tá bom? Campus France. Bom. Aí, se você está estudando e que a sua faculdade tem convênio com faculdades na França, você pode fazer uma candidatura via cooperação universitária. Então, pode ser um intercâmbio de 6 meses até 1 ano, pode ser um duplo diploma, cada vez mais tem, né, essa opção de duplo diploma que é muito legal, porque o processo é facilitado, né? Você não tem muita papelada para fazer, é mais rápido, o processo de seleção também é mais fácil, tem que ter boas notas na faculdade, né? Mas é mais fácil. No duplo diploma. Um exemplo, a PUC de São Paulo tem duplo diploma com a Sciences Po, por exemplo. A USP, em São Paulo, tem duplo diploma em Direito com a Universidade de Lyon. Pode ser também no nível do doutorado, no doutorado de sanduíche, que você faz uma parte da sua pesquisa lá e aqui, mas você tem um orientador e no final um diploma. E o melhor, a cotutela de tese, que você tem 2 orientadores e no final 2 diplomas, da faculdade de lá e aqui. Tá bom? Então, como funciona esse processo de seleção? Você tem que elaborar um dossiê de candidatura, um dossiê acadêmico, porque tem também diploma, isso é mais administrativo, mas eu vou insistir mais na parte de acadêmico, tá? Então, primeiro critério de seleção, a língua, tá? Se você não tem um bom nível de língua, nem adianta fazer a sua candidatura. E cada vez mais esse critério é o mais importante, tá? Então, chegar no nível bom, intermediário avançado, para algumas universidades e áreas
tem que ser avançado mesmo, tá? Às vezes o inglês ajuda, porque na sua área o inglês é uma língua importante, e no site você vai ver, né, escrito que o inglês é um requisito também, mas o geral é o francês, a língua mais importante. Então, teste de língua. Tem duas opções de teste de língua que eu vou explicar depois, tá? E tem datas também a respeitar. Fora isso, então, elaborar o seu dossiê de candidatura. Sozinho é muito complicado fazer. Por quê? Porque tem um padrão de redação, né, de apresentação do conteúdo, da forma, do documento em francês. Então, é um currículo. O currículo à la française, a francesa, é diferente do currículo no Brasil, né? É uma carta de apresentação, chamamos de motivações específicas. Então, você vai motivar o seu desejo de fazer tal curso, cursar tal curso em tal universidade. Então, por que essa universidade? Por que essa área? Por que esse curso? Por que escolher você? Então, se vender também. Por que você? Você tem que mostrar que você tem um percurso bem coerente, que você, desde o início, estava pensando na França e que você fez tudo isso para chegar nesse objetivo. E depois também, né, mostrar o seu projeto daqui a 2, 5 anos. Tudo isso tem que fazer muito sentido, tem que ser muito coerente, tá? Uma dica, no Brasil é possível, por exemplo, fazer uma graduação em economia e fazer melhor, em direito e fazer uma pós depois em economia. Você muda de área. E a faculdade no Brasil vai aceitar, tá? Isso na França é impossível, você tem que seguir a sua área, tem que ser muito coerente. Então, se você fez direito na graduação, você vai ter que fazer direito na pós. É claro que você não precisa refazer tudo que você já fez, aprendeu. Então, você vai se especializar, é o objetivo do master, da pós. Então, dá para escolher uma área dentro da sua área, o direito. Então, pode ser direito dos contratos, direitos, fala de sustentabilidade, né? Ou dá para se aproximar um pouco mais de uma outra área, juntar as duas áreas, mas não dá para mudar de área. Isso eles não vão aceitar, tá bom? Ou se realmente é o seu projeto de vida, você quer mudar, nesse caso, você vai ter que retomar do primeiro ano da faculdade. Tá? Então, currículo, carta de apresentação, projeto de estudos, projeto profissional. Projeto profissional é, sobretudo, para falar do estágio que você quer fazer. Que tipo de estágio, em qual empresa, para aprender o que, para depois fazer o que com isso. Tem que explicar também tudo isso. Projeto de pesquisa, e para quem quiser fazer doutorado, né? Não é um projeto de 30 páginas, é um pré-projeto, tá? Dependendo da universidade, o professor que vai receber o seu projeto, ele vai pedir alguns critérios, especificações, mas em geral são 3 a 5 páginas. E uma carta de recomendação. Carta de recomendação não é obrigatório, mas eu acho legal. Ou para o processo de seleção, para a candidatura, ou até para depois, quando você estiver lá, se você precisar trabalhar, ou, sei lá, né, ter uma carta de recomendação é sempre bom. Então, eu recomendo ter 2, uma carta de um professor que te acompanhou na faculdade, também coerente, tem que ser da área, do assunto, realmente da sua área, que você vai continuar depois, né? E uma carta de um profissional, do seu chefe, de uma pessoa que trabalhou com você, que te acompanhou para o projeto. Então, 2. Se realmente o seu objetivo é acadêmico mesmo, pode ser 2 de professores, né? Também tem que ser coerente. Então, esse dossiê, super importante, realmente vai fazer a diferença na hora da candidatura. A língua e o dossiê. Além disso, eu tenho que ter, claro, o último diploma da faculdade no Brasil, seja o ensino médio, seja o ensino superior de graduação pós, e o histórico escolar. Eles vão verificar o seu desempenho, então mostrar todas as notas para todas as matérias e fazer uma tradução juramentada em francês, certo? Critérios de seleção, para resumir tudo o que eu falei, tá? Vamos continuar. Teste de proficiência. Então, aqui, dois testes que você pode fazer. O TCF, Test de Connaissance du Français, e o DELF. O TCF tem uma sessão para poder prestar a prova todo mês. Então, é mais prático nesse sentido, tá? Porque o DELF e o DALF só tem 2 sessões por ano. Em junho e em novembro. Então, dependendo do seu nível agora, se você montar um plano de estudos, bom, novembro, junho do ano que vem é muito longe, então vou ter que prestar o TCF.
Mas assim, gente, não, o teste não é o mais importante. Pode ser TCF, pode ser DEF, mas o mais importante é pelo menos obter o nível B2, que está em vermelho. B2, nível intermediário já avançado. Tá? A1, A2 os básicos, B1, B2 os intermediários, C1, C2 os avançados. Então, B2 é o mínimo, mínimo, mínimo. Para algumas universidades, por exemplo, na área de Direito, quem quiser fazer a Sorbonne, que é a Paris 1, ou a Paris Assas, que é a Paris 2, tem que ter o C1 pelo menos, tá? Porque é um mais seletivo, né? É uma faculdade mais exigente. Então, o TCF, o DEF, tá? Cada prova tem a sua especificidade e tem que se preparar para cada uma. Então, é por isso que no IFES temos cursos preparatórios, tipo um cursinho, né, um treinamento intensivo que vai te preparar para a prova. A gente simula a prova, né, em condições mais difíceis para te preparar bem na prova. E você consegue, não tem segredo, é só se preparar, tá? Então, primeiro chegar num nível intermediário bom e depois mergulhar na preparação para o exame de proficiência, certo? Um pouco de informação sobre custo na França, interessante saber para também preparar esse projeto. Então, faculdade pública, como falei, como é pública, em torno de 200, 300 euros, 400 no máximo. Da graduação é sempre mais barato e o doutorado sempre um pouco mais caro, esse valor de 400 por ano, tá? É realmente de graça pela qualidade do ensino. Escola de engenharia é um pouco mais caro por ano, mas também é super razoável. E, aliás, tem muitos brasileiros que vão para a França para estudar engenharia, porque tem algumas áreas de engenharia muito fortes lá, então vale muito a pena. E tem muitas bolsas para engenharia, viu? Então é bem legal. Sciences Po, essa escola particular que eu mencionei no início, é um pouco mais caro, então varia nessa faixa aqui. Por quê? Porque dependendo das suas condições financeiras, dos seus pais, né, também eles vão olhar, eles podem diminuir o valor da taxa de matrícula, tá? E para pós, este valor de 13 mil, mas também tem uma bolsa própria da instituição que vocês podem tentar. Acomodação. Não é verdade que... Eu estou falando de São Paulo, que eu conheço mais São Paulo do que as outras cidades do Brasil, mas para mim, tem várias cidades na França mais baratas do que São Paulo. Realmente, eu acho São Paulo um absurdo de caro, tá? Então, você consegue achar nessa faixa aqui que tem 200 a 800. 800 seria para Paris, e realmente num bairro super bom, perto da faculdade. Mas este valor de 200 é uma cidade realmente menor, e quando você consegue achar um quarto na Cité Universitaire, na cidade universitária, que é super possível também. E além disso, você recebe um auxílio moradia do governo que chama CAF. CAF é a Caisse d'Allocation Familiar. Todos os estudantes recebem, e o mesmo valor também, não tem diferença de tratamento entre franceses e estrangeiros. Isso que eu acho muito legal na França também. Então, você recebe em torno vai de 150 até 250 euros por mês de ajuda. É bastante, tá? Isso é incrível na França. Transporte, bom, lá também tem um sistema de bilhete único que fica mais barato, você faz tudo à vontade. E realmente, lá você não precisa de carro, você faz tudo de transporte público, é super prático. Saúde, fazendo a matrícula na faculdade, você também tem que se inscrever na Sécurité Sociale, tá? Que é um sistema de saúde pública que funciona super bem, esse valor de 200, e você vai ter acesso a hospitais, médicos, remédios, então é muito prático. Você tira isso da sua cabeça como preocupação, né? Você chega lá, você faz a matrícula e já a inscrição na Seguridade Social. Para o período da viagem, então, saindo do Brasil até fazer a matrícula na faculdade demora, né? Às vezes você quer ir um pouco mais cedo para se instalar, para achar o quarto, o apartamento. Então, nesse caso, tem que ter um seguro de viagem, né? Que você faz, e tem um valor razoável também, mas é obrigatório, tem que ter, até fazer essa matrícula. Alimentação, você pode comer na faculdade, né, que também é bem legal e bom e barato, e você pode comer no almoço e no jantar se você quiser, com este valor aqui, então vale muito a pena. E tem que prever também o valor da passagem. Uma super vantagem também é poder poder trabalhar durante os estudos, né? Então, quando você tem um visto de estudante, você pode trabalhar.
tem um limite, porque também tem que combinar os estudos, a faculdade com o trabalho. Não dá para fazer, para trabalhar o dia inteiro. Então, é uma média de 20 horas por semana para poder trabalhar. E você consegue, né, ganhar um dinheiro bom, ou trabalhando na sua área, ou uma outra área. E também tem que lembrar que você tem que fazer estágio. E estágio, no caso da pós, né, o último ano, Master 2. E esse estágio tem uma lei na França que fala que tem que remunerar, é obrigatório. Então, a empresa tem que remunerar o mínimo em torno de 500 euros. Então, você tem esses 500 euros se você fizer um estágio que ajuda muito. Tá bom? Passo a passo. Então, relembrando passo a passo. Agora é julho. Então, você quer ir no ano que vem. Você quer ir daqui a 2 anos. Então, vamos pegar o ano que vem, 2018, tá? Foco no francês. Mas agora, ontem, né? Isso não tem discussões sobre isso. Tem que começar, tem que mergulhar na língua. Não é só a língua, é a cultura também, tá? Todo dia um pouquinho, ler, escutar, tentar falar, escrever bastante, né? O francês escrito é difícil, então é bom escrever, tá? Então, foco no francês. A gente pode te ajudar a pensar, a montar o seu plano de estudos para chegar no teste de proficiência, né? No sucesso do seu teste de proficiência no tempo. Então, liga para nós, envia um WhatsApp, vou deixar todos os contatos para pensar juntos, para não deixar passar essa oportunidade. Mas isso é o mais importante. Temos cursos online, porque agora a gente tem alunos do Brasil inteiro, até brasileiros fora do Brasil, estudando conosco. Então, a gente criou essa escola virtual, que é a melhor escola virtual de francês que existe para brasileiro. Ela é muito boa, completa. E o segredo do EAD, do ensino à distância, sabemos que é a aproximação com o professor. Então, temos um sistema de tutoria online, o professor sempre fica perto de você por e-mail. A gente vai ter um sistema de chat também para ele conversar com você. Você pode gravar áudio, mandar para ele, você pode mandar as redações super perto de você. É assim que funciona. E funciona super bem, né? Então, isso é a possibilidade. Além da escola virtual, temos também turmas online. Então, a gente cria pequenas turmas, até 6 alunos por nível, e uma vez por semana a gente dá aula pela nossa sala virtual. Usamos a sala Adobe Connect, é a melhor sala virtual também de ensino que existe no mercado hoje em dia. Então, para combinar isso com os estudos online pela escola virtual, aí é mais completo para quem tem o objetivo no ano que vem de prestar, então, de enviar sua candidatura. Eu acho bom realizar esses dois, esse conjunto, a escola virtual e a turma com o seu professor, né, para poder falar, para poder praticar um encontro por semana. É super importante ter esse encontro por semana com o seu professor, tá? Depois disso, tem pensar no exame de proficiência, mas isso é no final. Tá? Então, se você já tem um bom nível agora, tenta prestar no final do ano, em novembro, o DELF ou DALF. Se puder, o DALF, porque o DALF é o C1. DALF C1, DALF C2. Se não puder, espera mais um pouquinho, não faz mal, você se prepara melhor e você presta o TCF no início do ano que vem, em janeiro, fevereiro, março, última data. Não recomendo prestar depois, tá? Então, ou em janeiro, fevereiro, ou em março, tá? Aí depois, nesse meio tempo, agora você está estudando bem, você já está entendendo francês, porque para poder pesquisar nos sites de faculdade tem que entender, já tudo em francês. Você começa a pesquisar sobre a cidade que você quer morar, sobre a faculdade, sobre os cursos. Você vai entrar na ficha de cada curso para ver o conteúdo programático, os professores, o objetivo de cada curso, e isso demora. E isso você tem que fazer, tá? Você tem que fazer essa pesquisa. A gente dá recomendações do nosso guia 100% online, que chama Passo a Passo Estudos na França. Ele ajuda bem para dar os caminhos, para dar recomendações dos melhores cursos por área, mas quem deve fazer essa pesquisa é você, tá? E eu recomendo selecionar, no caso da pós, pelo menos 5 opções de cursos, tá? No caso da graduação são 3, não pode ser mais do que isso. E o doutorado aí realmente vai muito do assunto de pesquisa, né? Do departamento de pesquisa. Em geral, a gente tem 2 opções no máximo e a gente faz o contato direto com o departamento de pesquisa, os professores, tá? E funciona super bem. O doutorado, gente, o mais fácil que tem para ser aceito, tá? E tem bolsas de estudos. Raramente um brasileiro vai para a França para fazer um doutorado sem bolsa, tá? Então, pensa bem nisso também, essa coisa de pesquisar.
ok? E em função dessa seleção de cursos, de universidades, aí você vai poder pensar nas bolsas, se tem bolsas de estudos para esse curso, tá? Bom, bolsa não tem sempre, tá? E quem consegue uma bolsa é uns 10, 15% no máximo. Então, não pense, eu vou para a França com uma bolsa. Bolsa vai ser o presente para você, tá? O bônus, tá? Se conseguir, ok. Se não, tem que prever as despesas, os gastos que eu dei, tem que prever tudo isso, tá bonitinho, para não, né, sofrer lá. E também quando você faz o visto de estudante, eles vão pedir para apresentar uma certa renda, né, um valor já na conta, que vai assegurar todo mundo que você não vai para lá assim, não tem nada, ok? Depois você vai elaborar o seu dossiê de candidatura. Eu recomendo deixar tudo pronto no final do ano. E para quem quiser prestar uma bolsa que chama Bolsa Eiffel, né, que é muito boa, para algumas áreas só, mas que é muito cedo no programa, né, da candidatura. Em geral, o edital sai em outubro e você tem 2 semanas para enviar. Então, para quem quiser prestar essa bolsa, setembro, dossiê pronto. Para quem não vai prestar essa bolsa, porque não presta essa área, né, ou não é o curso que o edital vai falar, né, então nesse caso, deixa para dezembro, janeiro, no último prazo, tá bom? Porque assim você tá tranquila, você tem o seu dossiê pronto e você, então, quando abrir online para poder postar todos os documentos, você tem tudo pronto e você só, né, anexa, preenche os campos e envia, tá bom? Aí, em geral, candidatura de faculdade, para enviar sua candidatura, começa em dezembro, janeiro. Muito difícil começar antes, só essa bolsa que eu falei. Se não em dezembro, janeiro, e em geral vai até março. Para graduação, em geral, é janeiro só, tá? É mais cedo. Mas para pós, é até março. Para doutorado, não tem uma data certa para enviar, porque depende muito do contato que você tem com a faculdade e com o departamento de pesquisa. Então, isso é mais livre, assim, mais tranquilo, tá? Aí depois você faz o contato com o Campus France para poder encaminhar a sua candidatura, porque é o Campus France que vai enviar para as universidades da sua escolha. E você vai aguardar, então, a resposta da faculdade. Em geral, você começa a ter a resposta em abril, maio, e com essa resposta você faz toda a papelada do visto de estudante, junto com o Campus France e consulado, tá bom? O que mais? Eu falei de tudo. Sim, exame de proficiência, tá? Como eu falei, então, se puder no final do ano, para quem já tem um bom nível, se não, no início do ano que vem. Se você tá, assim, nunca estudou francês, você tá iniciando, você tinha uma ideia e hoje é o primeiro contato com o assunto, com esse projeto. Ok, então deixa para 2019, tá bom? E se faz isso com calma, porque você vai aprender uma língua, você tem que assimilar tudo isso, né? Para preparar um projeto assim de vida, tem que pesquisar bem, escolher o curso para você, se preparar financeiramente também. É importante isso. Até fazer uma viagem antes para conhecer o país, a cidade que você vai estudar e morar. Então, calma, tá? Quem está começando agora, deixa para um pouco mais para frente. Agora, você tem tempo livre, você não trabalha, você quer isso, você quer sair do Brasil, porque eu vejo, né, esse tipo de discurso aqui. Não, eu já quero sair do Brasil, eu já quero ir. Ok. Então, nesse caso, sim. Só que foco na língua. Você vai ter que fazer isso o dia inteiro, tá bom? Tá. Então, passo a passo. Bolsas. Bom, como falei, dependendo do curso que você vai escolher da cidade, né? Tem várias opções de bolsa. Pode ser uma bolsa do governo, no caso dessa bolsa EFEL, pode ser uma bolsa regional, por exemplo, a região de Lyon tem uma bolsa que chama RONAL, que é o nome da região, que é bem legal também. Pode ser uma bolsa do governo brasileiro, no caso da CAPES, que é uma bolsa de pesquisa. Pode ser uma bolsa, bom, da Europa é um pouco mais difícil agora. Ou tem que ser um programa Erasmus, né? Que é um programa bem específico dentro da Europa, que a gente dá, você faz 3 universidades. Pode ser uma bolsa da instituição ou pode ser uma cooperação que oferece uma bolsa também. Bom, e agora o próximo passo com o IFESP. Então, agora que você tem essas informações, eu vou primeiro recomendar conhecer bem o blog, ler todos os artigos do blog, né, que é interesse para você, deixar no papel o seu projeto, pensar num plano de estudos, conversar conosco, com a nossa equipe para
definir esse plano de estudos e em frente. Então, língua, o curso 100% online através da nossa escola virtual, junto, se possível, com essa turminha online, né, ou com o seu professor, uma vez, esse encontro semanal, que é super importante. Depois, se inscrever no nosso passo a passo, no nosso guia, é um guia que a gente fez que é muito completo, tem todas as informações para montar o seu projeto acadêmico, para redigir o documento do seu dossiê, e aliás agora eu vou compartilhar minha tela para explicar um pouco melhor, né? E o curso preparatório para o exame de proficiência, porque chegando no nível intermediário, como falei, depois você se vai focar na prova de proficiência, e aí também temos curso preparatório online para poder realizar, para poder ter um sucesso na prova, a melhor nota possível, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho esse guia passo a passo para mostrar como é legal. Eu vou compartilhar minha tela, pronto. Então aqui estamos no guia, tá? Então, passo a passo, estudos na França. Primeiro tem uma gravação, né? Eu falando durante mais de 1h30, é um filme sobre estudos na França, que explica super bem e mais no detalhe os cursos, a candidatura, mais dicas práticas, relato de estudo, alunos do IFES que foram para lá, que voltaram e que me ajudaram, né, a montar essa orientação, então é bem legal. Aí depois tem, então, uma introdução, como escolher o seu curso universitário, essa pesquisa que eu falei que é importante você fazer, mas aqui ajudamos. A unidade 1, que faça a sua candidatura com todas as ferramentas para montar o seu dossiê de candidatura, que é aqui que é o mais importante, porque fazer a sua candidatura, escrever os seus documentos sozinho, não dá, realmente, né? Eu já recebi alunos que tentaram uma vez sozinhos, né, e voltaram, né, procurar o IFES depois para poder fazer junto e melhor. Depois, quando você recebe a resposta da universidade, o que você faz para preparar a sua viagem, né? E uma unidade muito legal sobre o que eu falei durante a palestra, metodologia universitária. Não é só aprender língua, entender o sistema, o raciocínio francês, como estudamos na França, como estruturar as suas ideias, como redigir uma tese, tudo isso está aqui também, tá? Então, só para mostrar como é muito completo, vou entrar em um aqui, a introdução, tá vendo? Então, aqui, vantagem de estudar na França, tem o vídeo, primeiro passo, por que estudar os cursos, depoimentos dos nossos alunos, isso é muito rico, porque isso você vai achar em nenhum site, né? Esses relatos, é o mais importante ter relatos, é que uma tem uma recomendação de um lugar, você, né, pergunta para o seu amigo e aí você vai acreditar no seu amigo. Tipo de faculdade, o sistema LMD que eu expliquei, licença, master, doutorado, as cidades, como escolher a cidade de acordo com você, né, o clima que você quer, o tipo de faculdade, menor, maior, diploma, então explicar o tipo de diploma, a sigla também, o que é um DU, né, tudo isso, especificamente para as áreas de Direito, Engenharia e Medicina tem mais coisa aqui, e as formações um pouco mais profissionalizantes. Pesquisa e doutorado, temos também uma parte sobre isso, e escolher seu curso, tem um vídeo bem legal, e aqui, ranking por área, né, dos melhores cursos, como eu falei, aqui a gente vai ajudar dando as ferramentas, o caminho, algumas ideias, recomendações, aí depois você tem que procurar. Vamos ver a unidade 1. Unidade 1. Aí é como redigir o seu dossiê, faça a sua candidatura, né? Então, prazo, exame de proficiência, explica de novo o TCF-ODA, guia para preparar a sua candidatura. Então, dependendo do seu curso, é um guia diferente, né? Um processo administrativo diferente, tá? Aqui. E aí é o mais importante, os documentos do dossiê. Então, tá vendo? Tem todas essas áreas. E para cada área tem um monte de documentos dentro para ajudar. Por exemplo, direito, vou abrir aqui. Pronto, tem tudo isso de modelos. Olha, para você se inspirar, né, e redigir o seu dossiê, tá bom?
Aí vamos, e aqui, o que fazer após? Também, às vezes tem entrevista, às vezes não. Isso é muito raro em entrevista, né? Mas aqui tem também algumas dicas e perguntas, tipo, né, para se preparar. Aí preparar a sua viagem, o seu visto, o alojamento, a saúde, como trabalhar, alimentação, tudo isso aqui, dicas práticas, que é importante, né, pensar também, mas pode ser bem depois da candidatura, porque o mais importante é a candidatura, né? Recebe a resposta positiva, já prepara a parte mais prática. E como falei, essa parte de metodologia universitária é bem legal, né? Então, o que chamamos de francês de objetivo universitário, francês com objetivo universitário, né? Então, como fazer aqui um TD, um travaux pratique, hein? Travaux de direção, os professores vão ajudar vocês, mas como fazer isso? Como fazer uma redação acadêmica, uma dissertação synthèse, uma análise comparativa, estudo de caso, tem um monte de coisa aqui, né? Oral, como fazer um exposé oral, uma apresentação oral, difícil, né? Falar numa outra língua. Então, tudo isso tem que, né, se preparar. Bibliografia, então, para cada área tem dicas, muito legal, muito completo, tá? Eu recomendo realmente fazer esse curso. Ele vai te ajudar muito na preparação antes, durante, tá? Vou iniciar a minha webcam. Durante e depois com a resposta da faculdade, então, também tem essas dicas práticas. Então, esse guia é fundamental, na minha opinião. E a gente colocou as 15 anos de experiência dentro desse guia e a gente também fez isso com nossos alunos, né? Eles revisaram o guia, ajudaram, então, muito legal, né? Muito rico para você. E agora mesmo, eu vou colocar, né, do lado da tela um cupom para você, justamente para esse curso, esse guia online, que vai te dar 30% de desconto, são 10 cupons só, tá? Então, vai ter um link, você vai clicar e vai entrar o seu cupom. O cupom é PAP 30FR, tá? Vai aparecer, vou repetir, PAP, de passo a passo, PAP 30FR, que te dá 30% para comprar esse guia, tá? Fundamental, tá bom? E assim você vai descobrir também a nossa escola virtual para poder já começar o seu curso de francês, tá bom? Eu vi que tem muitas perguntas. Eu vou pegar só uma pergunta, porque eu já passei do tempo, na verdade. Aqui eu vou deixar os contatos, né? Tem um WhatsApp também, se você quiser conversar. Bom, e eu vou também enviar um e-mail para todos os participantes. Obrigada por participar, tá? Hoje. Eu vou enviar depois um e-mail com um resumo do que eu falei, com alguns links, né, que vão ajudar para dar o primeiro passo para esse projeto. Então, eu vou pegar uma pergunta que eu vejo aqui. A questão de validação de diploma. É sempre uma pergunta, Pauline, preciso validar meu diploma no Brasil? Bom, tem dois casos de validação de diploma. Ou você tem a intenção, depois do curso da pós-graduação, por exemplo, na França, voltar no Brasil e continuar com um doutorado. Então, você faz mestrado lá, volta no Brasil e quer fazer doutorado. E claro que a faculdade no Brasil vai pedir para validar o seu diploma de mestrado para depois fazer o doutorado, né? Segundo caso, você quer prestar um concurso e o requisito para esse concurso é um diploma de graduação, de pós-graduação que você fez lá. Também você vai ter que validar no Brasil. Os outros casos, e sobretudo uma pessoa que já começa a trabalhar depois da faculdade, nenhuma empresa vai dizer, peraí, o seu currículo aqui, eu tô vendo, você validou o seu diploma? Não, ninguém vai falar isso. Eles vão ver que você cursou uma ótima pós-graduação, uma bela faculdade na França, que você fez um estágio, então que você estudou e tem experiência fora do Brasil, eles vão adorar. Nem vão perguntar sobre a validação de... nem sabem, tá? Então, não se preocupe com validação de diploma. Só esses dois casos. E aí tem que entrar em contato com a faculdade pública, pode ser, por exemplo, no caso de São Paulo, pode ser USP, pode ser Unicamp também, em Campinas, e tem um processo de validação, e caso a caso, é um pouco caro, um pouco demorado, mas funciona.
E a dica, se você quiser validar sem problema, escolher um curso lá, primeiro, de uma faculdade que em geral tem convênio com o Brasil, porque assim o Brasil conhece a faculdade, e um curso que não seja muito diferente do que teria no Brasil para o mesmo assunto, tá bom? Com isso não tem nenhum problema, tá? Então, é isso. Muito obrigada pela presença. Vou mandar o e-mail, como falei para vocês. Respondem ao e-mail, eu ajudo vocês. Super importante ver esse guia online que ajuda realmente, né? Eu vejo o retorno dos nossos alunos, é fundamental ter essas ferramentas para poder montar a sua candidatura. Se precisar, realmente, depois a gente pode também montar um programa de aulas com o professor que vai corrigir com você os documentos, mas em geral vocês conseguem fazer, tá? Se precisar de correção, aí dá para fazer um outro plano depois disso no final, né? Mas o foco agora é a língua, tá? Tem que começar já. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Au revoir, merci.